Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos ver se agora dá certo a nossa live. Agora. Hoje vai ter uma live com o Dr. Luiz. Oi, agora deu certo, Boa finalmente. noite, tudo bem, Mari? Acho que agora Boa foi. noite. Tudo Tudo bem por bom? aí? Tudo ótimo. Que Aqui tá tudo ótimo, então. tranquilo. Queria Prazer falar agradecer. com você. Imagina, doutor, prazer é meu. Queria agradecer ao doutor, né, por ter aceito o convite para participar da live. Conheci o doutor graças ao doutor Alan Bernard, né? E depois o doutor Fernando Bianco também me falou do doutor, então tá Dois super grandes amigos. recomendado. Bom, Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem sobre sua formação, de onde o doutor é, onde o doutor atende. é, eu sou o Luiz Eduardo, é mate, né? Eu atendo no Rio de Janeiro, em Minas. Sou formado, eu fiz residência no Hospital do IASERJ, que é o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. É, enfim, a gente andou por aí um pouquinho nesses anos todos, né? Rodando um pouco de alguns serviços, trabalhei com o Dr. Pitombo, fui fazer uma especialização em cirurgia oculoplástica com o Dr. Mark Codman, falecido Dr. Mark Codman, uma pessoa incrível que eu tive o prazer, né, de conhecer, e com o Dr. Clinton McCord, que hoje já está aposentado. E rodando por aí, aprendendo cada dia mais com grandes amigos. Uhum. Obrigada, então, doutor. Eu vou dar início aqui às perguntas, lembrando que as meninas podem enviar também durante a live. Pode Uhum. ser pelos comentários, ou quem quiser mais descrição, pode ir pela caixinha de perguntas, ali tem uma interrogação, aí eu pergunto anonimamente. A primeira pergunta já começaram querendo saber se o Renuvium ele substitui a abdominoplastia. Olha, não, ele não substitui a abdominoplastia, tá? Ele é uma ferramenta, uma tecnologia fantástica que pode ajudar em muitos casos, tá? Só que substituir seria uma coisa muito, como é que eu posso te dizer? Seria demais, você está entendendo? Agora, obviamente, em certas pacientes que não desejam aquela cicatriz grande e topam ficar com um certo grau de flacidez residual, pode ajudar bastante, tá? Mas ele não vai ter a mesma resolução de uma abdominoplastia, obviamente, tá? Para esses casos, um pouco mais, que a gente chama de moderado para severo, tá? Agora, para cá, espetacular, tá? Já tem alguns casos com follow-up aí de 5 meses, 4 meses, desculpe, e tenho gostado muito, não, 5 meses mesmo, e tenho gostado bastante dos resultados. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram sobre a síndrome EICE, né? E sobre as próteses microtexturizadas. Desculpa, é que entrou uma ligação aqui e eu não ouvi a primeira pergunta. Ah, tudo bem. Desculpa. Pediram para o doutor falar se as próteses microtexturizadas elas reduzem a síndrome EICE. Olha, o que que acontece? Existem alguns tipos de próteses, né? Nós temos as próteses lisas. Dessas próteses lisas, temos dois tipos, né? A lisa, prótese da... Temos... Doutor, tá cortando um que são- pouquinho o som. Eu acho que é por causa do fone. Agora sim. Desculpa. Aham. Então, nós temos uma série de tipos de texturização de prótese, né? As microtexturizadas, é, elas têm um grau de rugosidade maior do que a das nanosuperfícies. Nanosuperfícies são próteses lisas, como por exemplo a Motiva, né? E microtexturizada nós temos a Mentor, né? Que é uma excelente prótese. Temos, acho que hoje tem a Politec já, também fazendo microtexturizada. Essas próteses, elas têm mais biocompatibilidade, ou seja, elas vão ter uma reação inflamatória menor, tá? Quanto menos rugosidade, menos reação inflamatória você vai ter, tá? Hoje, a prótese que teria mais biocompatibilidade seriam as próteses da Motiva, que são próteses de menor
rugosidade ainda. São próteses lisas de nanosuperfície, tá? E agora, se vão evitar a sindromiase, acho que tudo que diminui processo inflamatório, né? Isso pode sim ter menos reação e, obviamente, você pode ter uma chance menor de ter sindromiase. Acho que a grande diferencial não é só a superfície em si da prótese, tá? É o bleeding, né? O que é o bleeding? O bleeding é o suor. É o suor do silicone que sai da prótese e vai ali para dentro da região onde está a cápsula. Isso gera uma resposta inflamatória também. Então, hoje temos próteses que são muito bem protegidas. Então, esse bleeding, né? Essa saída desse suor de silicone de dentro da prótese é muito menor. Com isso, você vai ter menos chance de ter uma reação inflamatória e possivelmente menos chance de uma sindromiase, tá? Uhum. Ó, o doutor Fernando Bianco apareceu aí na nossa live. Um Um abraço, beijo, um Fernando. abraço pro doutor Fernando. Tá comemorando o aniversário da Tá, ele esposa tá dele lá no Copacabana, muito em alto chique. estilo, em alto estilo. É, esse aí é poderoso. Perguntaram também sobre a maciez das próteses. Se de marca para marca varia. Varia de marca obviamente, num determinado tipo de implante de uma marca, você tem grau de consistência maior e menor, tá? Como eu uso muito prótese da Motiva, eu posso falar melhor dela. Eu não tenho muita experiência, por exemplo, na Mento. Eu sei que a Mento ela tem uma prótese que ela é mais dura, né? E tem próteses mais macias. A Motiva ela tem dois tipos de gel, né? Ela tem um gel que chama Ergonomix, que é um gel bem suave, bem macio, tá? E a Round, que é um gel macio, não é duro, mas também não é tão viscoelástico quanto o Ergonomix, tá? Eu acho que é uma prótese bem interessante para você fazer aumentos primários, assim, para pacientes que querem um resultado mais natural, né? Ela tem um toque mais macio, tá? Ela deixa o colo um pouco menos marcado do que as próteses convencionais, digamos assim, tá? Uhum. Também perguntaram por que as próteses dessa marca elas giram. Então, isso é uma pergunta muito frequente, tá? Porque que acontece, né? Para tudo tem o seu lado negativo também, né? A prótese, apesar de ter várias coisas positivas, vários pontos positivos, né? Como proteção, como nanosuperfície, ela tem esse lado ruim. Qual é o lado ruim? Você tem mais dificuldade, né, de estabilizar esse implante, tá? Por ela ser muito lisa, ela não ter uma reação inflamatória, ela não ter uma aderência, tá? Por isso é que ela é mais biocompatível, porque ela não causa reação inflamatória. Então, o que a gente faz para poder, né, ter uma estabilidade melhor? Primeiro, obedecer às regras do músculo. Eu sempre uso essas próteses, sempre dual plane, tá? Tem cirurgiões, amigos que fazem subfacial e têm resultados maravilhosos. Próteses pequenas, eu acho que não tem problema nenhum colocar no plano subfacial, elas vão bem, tá? Agora, próteses um pouco menores nas minhas mãos, na minha experiência, eu não consigo domar essa prótese tão bem. Então, eu prefiro usar prótese no submuscular, no dual plane, que eu consigo deixá-la super bem estabilizada, tá? E não tenho problema de casos de giro dessa prótese, tá? Isso é questão de saber usar. A gente vai ter que aprender. Essas próteses mais modernas, que têm menos aderência, digamos assim, as microtexturizadas, as nanosuperfície, a gente vai ter que aprender a domar elas de novo, tá? Porque antigamente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu atuo mais, usa-se muito poliuretano. Poliuretano, você faz um rombo, uma loja enorme, joga aquela prótese, ela vai ficar ali, entendeu? Então, para utilizar essas próteses de textura mais suave, micro ou nanosuperfície, a gente vai ter que fazer lojas mais limitadas, bem limitadas, até apertadas, né? E usar o plano submuscular ao nosso favor, tá? Que elas ficam ótimas e não dão nenhum tipo de problema, tá? Uhum. Obrigada, doutor. Aqui a Ana falou que o áudio falhou na explicação do Renuvium com a relação ao resultado para a flacidez moderada. Então, para flacidez moderada e leve, ele vai muito bem, tá? Aquilo que eu te falei, você fala, se ele substitui o abdominoplastia, não, ele não substitui,
tá? Ele é uma ferramenta interessante que para pacientes que aceitem uma flacidez residual, né? E não querem aquele corte grande, vai bem, tá? Mas vai ter uma flacidez residual, não tem jeito. Ele não faz milagre, viu, Mari? Ele não faz milagre, tá bom? Agora, para casos leves e moderados, ele funciona muito bem, tá? E lembrando aqui que o Renuvium, ele age de duas formas, né? A retração de pele. A retração inicial, pela própria temperatura, né? Ele vai retrair aquelas travezinhas, né? Que ligam a pele ao músculo. Ele vai agir ali, aquele calor, são 85 graus, né? Não sei se vocês conhecem, aquilo sai um raiozinho, né? Um raiozinho azul. Aquilo ali vai direto nessas traves e vai retrair essa pele, ok? Essa é a primeira retração. A segunda retração, ela vai acontecer depois de 2, 3 meses, que vem aquela onda de produção de colágeno que foi induzido pelo esse aumento térmico, entendeu? Aí muitas pessoas vão perguntar, nossa, como é que aqueles 85 graus não vão queimar a pele? Porque a gente tem o hélio, o gás hélio. Esse gás hélio, 1% do gás vira raio, né? Vira força, energia, e 99% vai jogar para poder esfriar aquilo ali. Então você não tem queimadura. E é super seguro, tá? Eu vi uma paciente falando aqui alguma coisa que acho que pagou não sei quanto, jogou no lixo. Deixa eu ver. Ela falou ali que ela fez e não adiantou, que ela fez o corpo inteiro. E Olha, daí ela perguntou em quanto tempo o resultado final do Renuvium. Já vou fazer 3 meses e nada de resultado. bom, olha, o Renuvium, tá? É uma ferramenta que ela não é simples, tá? Tem que ter muita paciência. Praticamente dobra o tempo da cirurgia, sabe? Então você tem que fazer as passadas muito certinhas, tá? Com o tempo certo de cada passada, tá? Para poder surtir efeito. Se você passa de qualquer jeito e rápido, dificilmente você vai ter um resultado. Outro fator também você não pode é, 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 usar esse renúvel, vender tipo assim, vender milagre, porque isso não vai ter, tá bom? Então assim, ela está falando do caso dela, realmente eu não sei o caso dela, mas teria que ter uma avaliação, se houve algum equívoco de indicação, não sei dizer, tá? Agora, lembre-se, não é milagre, ele ajuda muito, tá? Eu estou muito feliz com os meus resultados, não tenho milhões de casos, eu tenho alguns casos, tá? É uma tecnologia caríssima, você vê que ela falou aí, é cara, mas na minha opinião ele vale cada centavo. Uhum. É que o certo também tem indicação, né? E alguns cirurgiões plásticos às vezes não Pois pensam é, dessa maneira e acabam indicando para todo mundo, mas existem casos não, específicos, né? Se o exatamente. doutor quisesse abordar sobre isso, Então, né? o ideal é a gente sempre estudar a pele do paciente, né? Se é uma pele de boa qualidade, você tem peles muito fininhas, peles que são danificadas pelo tempo, né? Pelo sol. Essas peles que a gente chama de esclerotróficas, dificilmente você vai ter um bom resultado, entendeu? Então você tem que saber fazer a escolha certa do paciente certo para usar o Renuvium. Não é, como você falou, não é uma tecnologia para todo mundo, tanto do ponto de vista técnico, né, de que vai causar o resultado, e também do ponto de vista financeiro, porque é uma tecnologia cara, tá? Obrigada, doutor. Aqui perguntaram sobre o que seria caso moderado. Pode falar um exemplo? Olha, por exemplo, vamos lá, um casinho moderado, aquela paciente que tem uma flacidez aqui no braço, tá? Não chega a ser aquela flacidez grande de um ex-obeso, por exemplo, mas tem uma flacidezinha e ela não quer aquela cicatriz, tem uma cicatriz grande, né? Para poder fazer a braquioplastia. Então a gente faz uma lipo naquela região e passa o renúvel. Você consegue aliás, braço, eu tenho visto resultados maravilhosos, tá? Braço naquela região lateral aqui da mama, nas costas, eu tenho visto resultados maravilhosos. Ah, também passa aqui nos cantinhos. Passa no cantinho, passa na região interna da coxa, fica ótimo, entendeu? Então, assim, eu tenho visto alguma papada. Eu ainda não tenho nenhum caso de papada, mas eu tenho colegas que têm feito e realmente o resultado é bem bonito.
Uhum. Obrigada, doutor. Aqui o doutor Paulo Godoy mandou um oi pro doutor, falou que o doutor é fera. Daí o doutor Alan Bernard também, né, que é um querido, falou que o doutor é craque. Eles são E daí... suspeitos para falar porque são grandes amigos. Mas foi muito bem indicado, doutor. É, a Stephanie perguntou se o doutor pode falar um pouco do linfoma das próteses de silicone. O LCL, né? O LCL é um linfoma, né? Que ele é causado justamente pela reação inflamatória, né? Daquela textura da prótese, né? Na cápsula. É um câncer basicamente, não é um câncer de mama, é um câncer de cápsula de prótese, tá? É, ele é muito visto em próteses de rugosidade elevada, tá? Principalmente nas próteses que eles chamam de imprint de sal, que são as próteses de macrotextura. Foi muito encontrado nas próteses da Allergan, entendeu? Mas é uma doença, graças a Deus, rara, tá? Não é uma coisa comum, não. E ainda não teve nenhum caso relatado de LCL em próteses de textura lisa, entendeu? Então, justamente o que se pensa é isso, é causado por essa abrasão contínua, pela reação inflamatória contínua da cápsula da prótese, né, da superfície da prótese na cápsula, tá? Uhum. Mas é uma É, doença que, se diagnosticada rápido, ela é facilmente debelada, tá bom? uhum. E Obrigada. outra coisa acho que é importante frisar, mas quem tem prótese da Allergan não fica desesperado, não é porque tem a prótese. Eu... Não, a minha mulher tem, entendeu? A minha mulher tem. Então, assim, é só você manter o seu follow-up, né? Todo ano fazer seu examezinho, ver se está tudo indo bem, né? Ver se a prótese está endurecida, alguma coisa assim. Se ela teve um aumento de tamanho repentino, né? Que seria o seroma, entendeu? Mas fora isso, se estiver tudo bem, vai fazendo seu follow-up anual e não precisa ficar com medo, não, tá bom? É só se cuidar. Nossa, eu lembro que quando eu li a notícia, eu fiquei desesperada. Nossa, fiquei, sabe, tipo, me baixou a pressão, pensei, vou morrer agora. Mas não, Não, graças não, a não. Deus, tô aqui firme e Não pensa forte. quantos milhões de mulheres têm prótese, pelo amor de Deus. É, aqui a Juliana perguntou se o doutor tem ideia de abrir um consultório na Europa. Não. Ela quer que eu vá para lá de qualquer jeito. Ela não vale, é minha prima, que Ah, mora em é sua prima? Portugal. Mora em Portugal, ela quer de qualquer jeito que eu vá para lá. O doutor faz falta aqui em Portugal. Queremos um doutor como o senhor. E a cliente de Portugal. É, aqui também, acho que um amigo seu mandou, Plástica Garofo, falou: meu amigo Luiz é faixa preta. Nossa, até eu não estou acompanhando tudo aqui. Tem muita, né? Também me perguntaram sobre o Renuvium, se ele é dolorido. Não, não, ele não é dolorido. Eu tenho um caso de uma paciente que teve um pouquinho de incômodo pós-operatório de 2 meses, assim. Eu não sei te dizer se foi do Renuvium, tá? Porque pode ter sido a própria lipo, que ela fez uma boa lipo e depois passou o Renuvium, tá? Pode ser da lipo, mas a grande maioria dos pacientes não tem problema nenhum no pós-operatório. A dor, não vi nenhuma diferença de pós-operatório do ponto de vista doloroso para uma lipo sem Renuvium, tá? Perguntaram também se pode ser. A maioria das perguntas é sobre Renuvium. É uma tecnologia que tá super em moda, né? É uma coisa nova, relativamente nova aqui no Brasil, e que a gente teve o registro da Anvisa em agosto do ano passado, então ainda não tem nenhum ano de Brasil, né? Digamos assim. Uhum. Perguntaram se ele pode ser feito junto com a abdominoplastia. Pode ser feito, mas ele deve ser feito nas áreas só aspiradas, tá? Quando a gente faz o abdômen, a gente tem uma área de descolamento. Nessa área do descolamento, ele não funciona, tá? Tão bem, porque como você não vai ter aquela travezinha ligando a pele no músculo, né? Porque você descolou, você cortou, então ele não vai ter essa retração inicial pelo plasma, entendeu? Mas você pode fazer, por exemplo, nas lipoaspirações da parte lateral, nas costas, enfim, onde você fez a lipoaspiração. Uhum. E daí, depois de quantos meses essa paciente pode fazer o Renuvium? Ela que Depois, fez a abdominoplastia, então, já que ela não pode fazer.
Não, não, ela pode fazer, mas ela só Não, não mas pode fazer na será área que... descolada, mas nas outras áreas você pode fazer. Mas na hora que você fez abdômen, você puxou, você acabou com a flacidez, entendeu? Ela vai ser interessante, por exemplo, naquelas laterais que ficam um pouquinho mais flácidas, né? Aí você pode passar o Renuve ali, você pode passar o Renuve nas laterais, porque a gente, quando faz o abdômen, a gente faz um túnelzinho no meio, até aqui em cima, para poder corrigir a diastase, né? Juntar a musculatura, tá? Então, na verdade, é um túnel ali, só que a gente não pode fazer. No restante do abdômen pode ser feito sem problema nenhum. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui perguntaram sobre... Aqui, ó. Após colocar a prótese, em quanto tempo devemos retornar para fazer revisão? Coloquei motivo a técnica dual plane há 3 anos e ainda não fiz nenhuma revisão. Bom, bom, assim, eu não posso falar pelos outros cirurgiões, entendeu? Como é que é a minha prática, né? O meu consultório. As minhas pacientes, quando operam, elas vão semanalmente no meu consultório até completar um mês, depois vão com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses, tá? E eu as instruo aí todo ano no consultório para saber se está tudo bem, tá? Acho que se ela ainda não fez, ela pode ligar, marcar e ir no consultório do médico dela para ver se está tudo bem, entendeu? Uhum. Obrigada, doutor. Fiz Renuvium há 3 meses. Quando posso fazer de novo para ver se vai ter algum resultado? Ah, tô tão desesperada porque gastei tanto e tô flácida. É aquela Bom, nossa mesma menina que falou anteriormente. aham, não, então, quando ela vai poder fazer de novo? Eu acho que qualquer cirurgia, o ideal é você esperar aí de 6 meses a um ano, né? Mas eu acho que ela deveria conversar com o médico dela, enfim, saber das opções, ver se realmente o Renuvium vai funcionar numa segunda passada, alguma coisa assim, entendeu? A gente tem um grupo que conversa muito sobre isso e eu acho, não tem ninguém que tenha feito uma segunda vez o Renuvium, tá? Então, mas pode ser feito, com certeza. Só que eu esperaria pelo menos aí de 6 meses a um ano. Obrigada, doutor. Perguntaram por que a maioria dos cirurgiões não indica mastro com prótese na mesma cirurgia. Não, eu acho que, na verdade, a grande maioria indica. Só que tem casos de mama, que são mamas muito grandes, e a paciente quer colocar prótese. Nesses casos, a chance de você ter um problema é muito grande. Então, pacientes que têm aquela mama pesada, aquela mama muito glandular, o ideal é o quê? É você reduzir essa mama, colocar ela no lugar. E num segundo tempo, você vai lá e coloca a prótese, entendeu? Só que a grande maioria das pacientes, elas fazem a mastopexia com prótese. Pelo menos assim na minha prática, tá? Eu só indico em 2 tempos quando a paciente tem uma mama muito pesada. Em caso que a gente precisa reduzir demais, tipo, tirar 400 gramas, 500 gramas dessa mama, entendeu? Porque aí você corre o risco de ter problemas usando a prótese no mesmo tempo cirúrgico. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram como é a cicatriz da abdominoplastia. É usado colo ou a costura? Na verdade, eu uso os dois, tá? Eu uso a sutura, a costura por dentro, com aquele fiozinho que absorve sozinho, tá? E passo por cima o prínio. Eu não uso só a cola, eu uso o prínio. O prínio é uma associação de uma telinha, né, que você coloca em cima da cicatriz e depois você vem com aquela cola por cima, com Dermabond, tá? E esse curativo eu deixo 3 semanas. Ele é interessante que ele já tem antibiótico, ele isola toda aquela cicatriz, tira a tensão. Então, 3 semanas depois, quando você já pode tirar aquela cola, a cicatriz já está bem formada, está bem maturada já, entendeu? Fica um resultado bem interessante. Tenho gostado bastante. Já estou usando há 2 anos o Prínio e eu achei que melhorou bastante o resultado das minhas cicatrizes, sabe? E a cicatriz, como é uma cicatriz, imagine uma cesárea, né? Que você vai, né, até o final do biquíni e sobe estendendo até aquele ossinho lateral. Isso vai depender de cada caso. Tem pacientes que a gente faz uma cicatriz menor e tem pacientes que a gente tem que fazer uma cicatriz menor e até em alguns casos a gente dá uma volta no paciente, que seria 360 graus, Nossa. principalmente em pacientes que perderam muito peso, né? Ex-obesos ou pacientes que não operaram, mas fizeram dieta e emagreceram muito. Eu até achei um vídeo esses tempos, né? Era uma mulher super flácida, esbag, né?
E daí ela fez a cirurgia e ficou 360, mas ficou Fica perfeita, lindo, fica sabe? lindo, Ficou mais lindo do que quem já é bonita sem plástica, sabe? né? Fiquei fascinada. Eu Fica até postei na fantástico. página, né? Você troca a flacidez por uma cicatriz, Sim, né? mas é uma cicatriz bem posicionada, né? Você vai poder colocar um Uhum. biquíni e, obviamente, vai poder ir para a praia e não vai ser perceptível, né? E daí, quando a pessoa faz essa abdominoplastia 360, ela tem que ficar paradinha assim, não pode se mexer muito, pra Não, você, não, não, você tem que assim, a tomar alguns cicatriz não. cuidados, né? Você fica de barriga para cima, tá? Andar é importante em qualquer cirurgia, viu, Mari? Acho que uma das principais complicações, né, da cirurgia plástica, porque são cirurgias longas, é a trombose. E a melhor maneira que a gente faz para evitar a trombose é se movimentando, né, movimentando a perna. Então, todas as minhas pacientes, eu encorajo elas a andarem em casa, né? Mesmo que ela não saia e está com aquele abdômen recém-operado, que ela tem que ficar levemente curvadinha para frente, anda pela casa, anda pela casa. É a melhor coisa que você pode fazer, tá? E todas usam meia e usam Clexane, né? Que é uma injeçãozinha para evitar trombose, né? É um anticoagulante para a gente poder resolver. Mas tem que andar sim, é importante. Uhum. Muito obrigada, doutor. Aqui fizeram mais perguntinhas. Ah, não. Primeiro falaram aqui, o seu amigo Garofo falou, mas estarei no Rio para aprender contigo e com o Bianco mais sobre renúncia. Garoto tá brilhando lá em Goiás. Um abraço, garoto. A Débora falou que é a última do Renúvio. Ela perguntou se tem a garantia do Renúvio do mesmo jeito que temos direito a um reparo se não tiver ficado bom. Olha, tudo é questão de o que você conversou com o seu médico. É difícil eu ficar aqui dizendo se tem direito ou não tem direito. Eu acho que a melhor coisa é ela conversar com o médico dela, né? Do o que foi combinado. De repente não ficou muito bem explanado das limitações do resultado. É difícil, seria até antiético da minha parte ficar falando o que o paciente tem que fazer, entendeu? Eu acho que primeiro de tudo ela agenda uma consulta com o médico dela e conversa sobre possibilidades, conversa sobre o que ela achou do resultado. O médico também vai poder falar um pouquinho sobre das limitações do caso. Não sei se foi conversado antes, se ela esqueceu. É difícil aqui eu ficar falando sobre isso, sabe? Uhum. E também o reparo não é tipo obrigatório, né? O médico que ele faz se ele quiser, né? Tem essa Não é nem parte questão também. de, acho que é uma questão de conversa entre paciente e médico, sabe? É isso que chama relação médico-paciente, tá? É, é, tem que ter conversa, né? A melhor coisa é conversar, explicar sua decepção, o que pode ser feito, das limitações do caso. Então é muito difícil, sem ver o paciente, é difícil a gente poder falar qualquer coisa, mas procure o seu cirurgião e converse com ele. Uhum. Muito obrigada, doutor. A menina falou que ela fez abdominoplastia, mas teve sangramento, não foi possível fazer. É que eu sou míope, desculpe. É, não foi possível fazer a lipo nos flancos. Ficou sobrando pele nos flancos. O Renuvium serve para este caso? Depende do grau de flacidez, né? Uma sobrinha à toa, tem que ver se. Mas ela falou em pele, mas ela falou que não pode fazer a lipo, isso que eu não entendi muito bem. Então, assim, por exemplo, nesse caso, pode ser aquela que a gente chama de orelha de o dog ear, né? Que é a orelha, o excessozinho lateral. Você pode lipoaspirar aquela região e passar o renúvel para ter retração de pele. Só que tem que ver qual é o grau de flacidez que você tem nessa região, para poder dizer. Porque às vezes você, com uma pequena lipo e uma retirada de pele, você resolve o problema. Não precisa nem gastar uma fortuna com renúvel, entendeu? Tem que ver o caso dela. Uhum. Obrigada. Perguntaram se existe algum caso que a cola Pínio não seja indicada. Quem tem alergias, sabidamente, com essa cola. É o único caso que eu não indico. Se a Aqui tem paciente uma já usou pergunta. alguma vez e teve alergia, ou alergia ao algum ingrediente, né, dessa cola.
Uhum. Obrigada, doutor. Aqui tem uma pergunta bem interessante. O fio do ponto da abdominoplastia está com a pontinha para fora, mesmo após 3 anos da cirurgia. O que fazer para tirar esses fios que estão com a pontinha para fora? Eu nunca Isso aí ouvi são. isso. Não, isso aí são fios inabsorvíveis, geralmente nylon. Então, o que que acontece? Se ele fica muito próximo da pele, com o tempo aquilo tem uma certa atrofia e acaba que aquela pontinha, na hora de cortar o fio, de repente ficou uma pontinha um pouquinho maior, né? Aí, se ele está muito próximo à pele, ele vai querendo furar essa pele até o dia que ele destrui, entendeu? O que fazer é muito simples. Vai no seu médico, ele vai pegar uma pinça e vai cortar esse ponto e resolver o seu problema. Por isso é que eu tenho usado cada vez mais fio absorvível, né, na região, na parte mais próxima à pele, para não ter esse tipo de problema. Já tive muito isso no passado, que a gente usava pouco fio absorvível, sabe? Uhum. Mas pode acontecer da pessoa também ter rejeição a esse absorvível, né? Pode, pode. É difícil, mas pode. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui o doutor Richard mandou cirurgião top. Doutor Alan também disse para fazer uma live com ele. Não, o Richard é muito bacana. Abraço, É... Richard. É lá de Nova Friburgo. Hum, Não conheço muito o Rio, mas É um sei lugar que lindo, é viu? no interior, né? É na Serra. É bem Ah, sim. bonito. Aqui elogiaram o doutor, excelente profissional, quase 2 anos de operada, só tenho a agradecer, Ana Paula. Perguntaram se o Renuvium dura para sempre, a flacidez não volta? Então, todos os casos feitos que deram resultado, eles se mantiveram, tá? Você, obviamente, nada é para sempre. A gente vai envelhecendo, a pele vai perdendo colágeno, ela vai ficando mais flácida, não tem jeito. Mas pelo um bom tempo ele vai ter resultado sim. Só que o envelhecimento ele é progressivo, né? A gente ainda não descobriu nada para evitar o envelhecimento. Não existe ainda a fonte da juventude. Quem descobrir vai ficar bem rico. Obrigada, doutor. Fiz abdominoplastia há 5 meses. Não vi resultado nenhum no meu abdômen. Todos os dias acordo com o meu abdômen inchado e durmo com ele inchado. Isso é normal, doutor? Olha, tem que ver o que foi feito, né? É, Porque se foi feita uma abdominoplastia, com certeza teve resultado. Não tem como. Você tirar um segmento de pele que está entre o umbigo e o pubis, tem que ter resultado. De repente não teve o resultado que ela estava esperando, né? Mas tem que ver se ela operou acima do peso, se ela tem gordura visceral, se foi feito lipo, se não foi feito lipo, se foi feito um bom pós-operatório, né, com a reabilitação pós-operatória, porque eu não gosto de chamar drenagem linfática, viu, Mário? Drenagem linfática é apenas uma das coisas que a gente usa na reabilitação pós-operatória. E a reabilitação ela mudou muito, tá? Não tem aquele negócio de usar ultrassom muito cedo, aquilo ali vai induzir formação de colágeno. E para os casos de pós-operatório de lipo, pode ser ruim, porque vai fazer fibrose, entendeu? Então hoje o toque é mais macio, você não faz aquela quantidade toda que se fazia antigamente, fazer todo dia, 5 vezes por semana, alguma coisa assim. Isso pelo menos a minha fisioterapeuta já não trabalha mais assim, tá? É um método diferente que tem resultados maravilhosos. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui tem uma pergunta excelente. O que você faz se um paciente diz que não quer um peito nem grande nem pequeno, nem junto nem separado, nem alto nem baixo? Como faz? Eu tenho certeza de quem é essa pergunta. É É uma da paciente, Mel. é a mãe de uma paciente minha. Essa daí me deixou de cabelo branco, viu? Porque eu quero um peito bolinha, mas não quero grande, mas também não pequeno, não quero junto nem separado. Deu certo. Já está operado e feliz da vida. A mãe mesmo que operou ou a filha? A filha. Ah, a filha que... Nossa! É, E ela aqui vai trabalhar pergunta. comigo ainda, hein, a filha dela. Está fazendo medicina. Ah, que É maravilha! Ela tá aqui, ó, Giovana. A Gigi, a Giovana Matos aqui, ó. Ah, ela se comentou aqui, melhor médico do mundo. Será que ela é libriana? Pra falar Ah, assim, eu sou quero péssimo assim, nesse não negócio de quero assim. signo, não. É,
A Catra falou que a minha cirurgia foi com esse médico maravilhoso, não senti nada. Tem dias que meu abdômen fica muito inchado. Tenho 4 meses de cirurgia. É assim mesmo, né? Você tem toda uma. A evolução, né, da cicatrização, ela vai até o sexto mês, tá? Depois do sexto mês, ela começa a evoluir. Toda aquela reação inflamatória, aquelas células inflamatórias vão saindo e aí vai desinchando, a cicatriz vai ficando mais clarinha, tudo vai melhorando. Só que é um período, não tem jeito. É que nem quando se opera nariz. Tem dia que um lado está mais inchado que o outro, parece que está torto. Um dia que ele amanhece super fininho, no final do dia ele está super inchado. E assim vai. E nariz demora um ano para você ver o resultado. Entendeu? Então demora mesmo. Cirurgia é paciência. Tem que ter paciência. É. Perguntaram bastante se o doutor tem consultório em São Paulo. Eu atendo em São Paulo, mas essa pandemia aí, ela deu uma atrapalhada um pouco nas minhas idas. Perguntaram, o doutor coloca fios de PDO no rosto? Ai, perguntaram sobre o rosto, não sei se o doutor quer responder. Agora que foi a pergunta, eu vou perguntar. Indica esse procedimento na harmonização facial, além da aplicação do Botox e ácido hialurônico? Se eu indico, desculpa, não Fios de entendi. PDO. Eu não tenho nenhuma experiência com fio de PDO. Eu acho que é uma coisa bem interessante. O único fio que eu faço é o silhuete, que ele é o silhuete é um fiozinho que ele tem uns cones, né? E ele é todo feito de ácido polilático, é o mesmo produto do Sculptra, tá? E aquele fio ele tem uma traçãozinha suave, muito suave, só que aquele fio vai sendo absorvido. Desculpa. Saúde, saúde. E à Obrigada. medida que ele vai sendo absorvido, ele vai liberando esse ácido polilático e você vai tendo indução para a formação de colágeno, entendeu? Então, ele vai ter um certo grauzinho de tração e vai melhorar depois pela produção de colágeno. É bem interessante. Ele é parecido com os... Desculpa, de novo, me ataca rinite quando eu vou fazer live, não sei porquê. Você falou que é parecido com qual? Com o fio farpado? Não, Ou o fio não? farpado, ele não é absorvível. Ele fica para sempre. Ah, é? Eu não É, o sabia, fio achava que farpado era que absorvido. é o fio russo, né? Que o pessoal fala. Fio farpado, não. O silhuete não. O silhuete ele é absorvível. Mas então o fio farpado ele é feito tipo de nylon? É, pode ser nylon, pode ser prolene, tem vários modelos. Interessante, não sabia. Achava Sim. que ele Ele era. parece uma espinha de peixe, sabe? Aham. Achava que ele era. Eu particularmente eu não gosto, Por quê? Por... porque eu não gosto de colocar nada definitivo no rosto, sabe? Não gosto de. Acho que PMMA é um crime, enfim, mas isso é Ah, opinião sim. minha, tá? Eu não gosto de nada que é definitivo em rosto, acho que é muito perigoso. Tem gente que faz, por exemplo, fenol, injeta fenol no músculo para que esse músculo pare de contrair para sempre. Então, acho que são coisas muito agressivas e perigosas. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou um cirurgião mais conservador, tá? Então, eu uso ácido hialurônico, eu uso Botox e uso esse fio silhuete. E Radiesse faço também para fazer. Gosto muito de fazer queixinho com radiesse, mandíbula, entendeu? Agora, rinomodelação, não faço. Uhum. Obrigada, doutor. Só Imagina. mais uma pergunta entrando aí, já que a gente entrou nesse pedacinho. Para preencher bigode chinês, é ácido hialurônico ou bioestimulador? Eu uso ácido hialurônico. O bioestimulador você vai usar de uma maneira que ele vai, né, induzir a formação de colágeno. Tá? Ele é diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele tem a função de dar volume em áreas que estão fundas. Bigode chinês, ruga marionete, aumentar lábio. Você pode fazer aqui para aumentar o malar. Você pode fazer em queixo, você pode fazer em mandíbula. Tem uma série de função. Fazer aqui, ó, para aquelas pessoas que vão envelhecendo vão ficando com essa região temporal aqui fundinha. Então tem uma série de coisas que você pode usar o ácido hialurônico. Uhum. Obrigada, doutor. A Sueli falou: estou com 64 dias de operada por estas mãos abençoadas. Muito feliz com o resultado. Um Parabéns ao beijo, querida. doutor e para a amada Ana. A Ana Ana é é sua minha filha. esposa? Não, a Ana é minha fisioterapeuta, Ah, que cuidou muito bem dela. é... de novo perguntando de São Paulo. Todas as meninas querem o doutor em São Paulo e uma quer o doutor na Europa. Tem como reposicionar a mama mais para cima com o silicone? O meu sulco é baixo.
Tem que ver o caso, tá? Se não, por exemplo, se a paciente não tem indicação de fazer mastopexia, é mais difícil a gente conseguir subir essa mama, né? Agora, quando ele faz mastopexia, dá para fazer sim. A gente consegue fazer o cortezinho um pouco acima do sulco e você puxa essa mama para cima, né? Isso dá para fazer sim. Agora, se ela tem implantação já muito baixa e só precisa fazer o aumento, é muito mais difícil. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram quantas cirurgias é possível fazer no mesmo dia. Olha, eu geralmente no máximo que eu faço 3 cirurgias no dia e intercalo com cirurgia maior e menor, entendeu? Não é meu perfil fazer muita cirurgia num dia. Eu tenho de segunda a sexta para operar, então eu acho que fica melhor. Uhum. Doutor, tem uma pergunta engraçada que até só falando sobre mim. Doutor, é possível empinar a sobrancelha com botox? Dá para levantar a sobrancelha? Como faz? Igual a dela aí. Não, dá sim. Claro que tem as suas limitações, né? Você fazendo, bloqueando a região aqui, né, que é o orbicular dos olhos, ele puxa a sobrancelha para baixo, né? Você fazendo um bloqueio corretinho e deixando o músculo frontal agindo um pouco mais, você consegue arquear, dentro das limitações, obviamente. Você não vai conseguir uma super elevação quem tem isso aqui muito baixo, entendeu? Mas consegue sim, uma boa elevação da sobrancelha. Fica ótimo. Uhum. Eu adoro Ah, Botox. e obrigado pelo elogio aí, quem perguntou. Sempre bom elogio. Aqui perguntaram se é mais seguro a lipoaspiração com seringa tradicional ou com aparelhos. Não tem diferença nenhuma. A seringa é só o que vai fazer a sucção, né? Você coloca vácuo dentro da seringa para puxar. O que vai fazer a lipoaspiração é a cânula. E a cânula é igual, tanto usando seringa quanto usando o aparelho. Só que, assim, a questão de usar seringa é um método mais antigo, tem cirurgiões que usam e fazem maravilhosamente bem. Eu não gosto de usar, não tenho muita paciência de ficar enchendo, sabe? Eu prefiro o modo contínuo da mangueira. E eu Se faço torna cansativo, né? Também acaba cansando o não é nem cirurgião. cansativo, não é nem cansativo, é porque você tem que tirar, fazer o vácuo e fazer, às vezes perde o vácuo, entendeu? Você tem que estar. Geralmente quem faz com seringa é porque faz seringa desde sempre, entendeu? Eu não, eu gosto de usar o aparelho e eu uso a vibrolipoaspiração. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram quanto tempo depois da cirurgia de abdominoplastia o abdômen para de inchar? Quando aparece o resultado definitivo? Olha, geralmente 6 meses você vai ter o resultado quase definitivo, sabe? Mas é difícil dizer, varia de caso para caso, do que foi feito. Mas geralmente com 6 meses já tem um resultado. Tá? Antes Hum, disso é difícil dizer se já está com o resultado final. Tem que esperar 6 meses, pelo menos. Uhum. Obrigada. A Kátia aqui elogiou o doutor, falou que é super atencioso, 2 meses de cirurgia aqui em Minas Gerais e amando o resultado. Perguntaram se o doutor indica laser de CO2 quanto tempo depois da cirurgia. Para cicatriz, no caso. Indico, indico. No meu protocolo até de cirurgia da face, todos os meus pacientes, 30 dias depois, fazem o laser de CO2 nas cicatrizes, que ajuda a melhorar bastante o resultado, né? E aí aproveita e já faz um resurfacingzinho aqui no rosto, que melhora a qualidade da pele. Eu, particularmente, eu não faço. Eu indico, na minha equipe tem uma cirurgiã que faz, entendeu? Aí eu indico para ela fazer. Doutora Uhum. Patrícia e a doutora Bárbara também faz, as duas. Obrigada, doutor. A Stephanie perguntou se lipoaspiração a laser causa mais retração de pele. Na verdade, não existe lipoaspiração a laser, né? Você lipoaspira e passa o laser, ou passa o laser e lipoaspira. São dois equipamentos diferentes. Sim, o laser ele vai promover uma retração da pele, sim, tá? Mas a retração da pele com renúvel ainda é maior do que usando o laser. Uhum. Eu também não sabia é que quase não faço live com cirurgiões que fazem com o laser, sabe? Então, eu achava que era o laser sabe? Não, não, ele é uma ponteirinha fina, na pontinha tem a saída do laser. Aí você aplica debaixo da pele
e vem trazendo. Ele faz uma retração. É que o laser no passado, ele dava muita queimadura, sabe? Pela potência ali. E muita gente deixou de usar por isso. Hoje você tem uns lasers com uma potência mais baixa, não vai ter a mesma retração daqueles outros lasers, né? Mas ele vai ter uma boa retração e são muito mais seguros. Obrigada, doutor. Zero dor, tudo perfeito. Só me arrependo de não ter feito abdômen junto. Quem falou foi a Cris. Não sei se é paciente do doutor ou não. Qual? A Cris Macedo. Cris Macedo. Eu acho que. Ah, sim, é sim. Uma querida. Ela ficou com medo de fazer. Eu acho que é o seguinte: a gente tem que respeitar isso. O paciente. Eu também não gosto de fazer cirurgias muito combinadas. Eu combino até 2 cirurgias, mais do que 2 eu não gosto de fazer, né? E ela estava insegura e eu achei ótimo, entendeu? Eu acho que a gente tem que operar sempre com segurança e sempre escutar o que o paciente tem para nos falar, tá? Uhum. A Vanessa falou assim: uma vez feito a abdominoplastia com lipo e prótese de mama, pode fazer enxertia e absorvido nos glúteos? Se durante a... Repete, por favor, Mário, eu não peguei. Eu não entendi também. Uma vez feita a abdominoplastia com lipo e prótese de mama, Tá. pode fazer enxertia? Ah, no É glúteo pode. absorvido nos glúteos? Eu acho que ela quis dizer com dormir, né? Ah, será que se dormir de Porque, barriga para né? cima pode absorver essa gordura do glúteo? Não, não. Ela fica muito bem ali posicionada. O segredo da lipoenxertia de glúteo é você fazer diversos tuneizinhos, entendeu? Que aí você vai ter nutrição suficiente naquela gordura. Se você injeta muita coisa num lugar só, o que está no meio ali não vai receber a nutrição adequada, e aquela gordura vai morrer. Aí a gente vai fazer aquilo que a gente chama de liponecrose. Aí você quer, vai ficar tipo um líquido, né? E você ainda tem a chance de fazer uma calcificação com essa liponecrose, tá? Então, são vários túneis, de preferência túneis finos, em diversas porções, né? Desde superficial até profundo. Eu só não faço e não indico, né, a não fazer dentro do músculo, pelo risco de você pegar um vaso, jogar aquela gordura dentro do vaso e você tem embolia gordurosa, que é uma coisa horrorosa. Muito triste. Obrigada, doutor. Inclusive, esses dias, uma menina fez cirurgia na Suécia e ela mandou. E ela falou que o médico dela mandou ela não deitar por 6 meses de Não quer bumbum. deitar? Não podia deitar em cima do bumbum, 6 meses. Daí eu não lembro pra quem que eu mandei, comentei, e daí o cirurgião plástico falou que antigamente no Brasil tinha esse medo, né? Esse receio. E daí hoje em dia já atualizou e não é mais assim. Imagina, as minhas pacientes que operam prótese de glúteo, elas deitam em cima da prótese glúteo. Não tem problema nenhum. Elas, né, não tem problema. E por que será que o da mama ainda não dá pra deitar? Quando, quando você faz qualquer cirurgia de mama, é porque imagina, você com a mama toda montada, né, com aquele corte lá, aquele T. Você coloca pressão, o seu peso em cima daquilo, vai estourar todos os pontos. Entendeu? É por isso. E você vai, ainda mais assim, imagina, você colocou uma prótese, né? Você, por exemplo, só colocou a prótese e não tirou pele, né? Não tem o T. Você tem aquela cicatriz aqui embaixo. Imagina você deitar em cima, aquela prótese fazer uma tensão lá para aquela regiãozinha ali perto e pá, estourar. A prótese de glúteo é diferente. A prótese de glúteo, você faz a incisão, entra no subcutâneo, abre o músculo, coloca a prótese dentro do músculo, fecha o músculo e fecha ali tudo direitinho, tá? E o músculo glúteo é um músculo grosso, ele segura bem aquilo ali. Aqui na mama já ele não é tão grosso, ele não vai ter não vai conseguir, né? Aí você pode estourar os ligamentinhos, as estruturas do músculo que você usou até para estabilizar a sua prótese. Por isso que a gente não deixa deitar de barriga para baixo. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram qual é o máximo de horas para uma cirurgia ser segura. Então, a sociedade, ela nos indica não ultrapassar 6 horas, né? Não é uma verdade absoluta, mas o ideal é você não ultrapassar e eu sigo a risca. Geralmente, minhas cirurgias duram no máximo 5 horas, então eu tenho aí 1 hora
Se houver alguma dificuldade em determinados momentos da cirurgia, eu tenho uma hora aí de crédito, digamos assim. Então, eu não gosto de ultrapassar as 6 horas. Quanto maior o tempo cirúrgico, maior o risco do paciente ter trombose, obviamente. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui é uma pergunta sobre o rosto, mas eu vou fazer porque Não tem problema. tá aqui. A Stephanie perguntou o que o doutor acha de bichectomia. Eu acho que quando está bem indicada, maravilhoso. Eu gosto bastante. O problema é que está tendo muita indicação errada, tá? Pacientes que não têm excesso de bola de bichar. Na verdade, tem um rostinho mais gordinho mesmo, entendeu? Tipo E, eu. e aí o que que acontece? No futuro, né, que a gente a tendência, quando a gente vai envelhecendo, é você diminuir os compartimentos de gordura. Aí você vai sentir falta dessa gordurinha, entendeu? Tem que ver também, às vezes, se o paciente tem um malar muito proeminente, acho que fazer uma bichectomia vai resolver. Enfim, tem que ser bem indicada, tá? Quando tem realmente um aumento da bola de bichar na região, né, que ela fica. A gente já vai vendo a live, vai se examinando, eu também vou me examinando. Aproveitando. Aqui perguntaram também, quer dizer, aqui elogiaram o doutor, né? Que a cirurgia tá marcada para maio. Me senti super segura. Foi a Débora. A Paula falou: fiz minha abdominoplastia há 4 anos com o Dr. Luiz. Gostaria de colocar silicone com lipo. Pode? Silicone com lipo? Com lipo. Aham. Pode sim. Perguntaram: é possível realizar lipo nos culotes e realizar aumento das mamas e retirada de pele sem prótese? Peraí. Peraí. Lipo dos culotes. Aham, e Pró... realizar aumento de mamas e retirada de pele sem mastro. Acho que ela quer usar essa gordura dos culotes para aumentar a mama. Sim, pode. Lembrando que o aumento mamário só com gordura, ela não tem o mesmo resultado da prótese, né? Assim como, pelo menos nas minhas mãos, o aumento glúteo só com gordura não vai ter nunca o resultado igual da prótese. Eu, particularmente, hoje, faço cada vez mais a cirurgia híbrida, sabe? Eu tenho colocado próteses um pouco menores e uso a própria gordura para, né, fazer um acabamento para ficar uma coisa mais natural. Tá? Uhum, E na mama eu uso muita gordura também, principalmente aquelas pacientes que têm a mão um pouco mais afastada, né? A gente utiliza aqui na parte do meio para poder deixá-la um pouquinho mais junta e corrigir também algumas assimetrias, né? Quando a paciente tem uma diferença de uma mama para outra, fica bem legal. Adoro trabalhar com a gordura. uhum. Então, prótese grande no momento. De mama, Isso, aham. olha, em determinados casos dá para usar, mas a minha tendência é cada vez usar próteses menores, tá? Por quê? Tem muito paciente que fica um pouco decepcionado. Ah, mas eu quero uma prótese grande porque a minha amiga colocou. Mas o paciente tem que entender que quando a gente faz a técnica do plane, a gente tem que obedecer algumas limitações, né? Algumas regrinhas para você não estourar aquele músculo. Então, a gente faz a medida do tórax, faz uma série de medidas, né? Para saber o que vai caber de prótese adequadamente naquela região, tá? O que acontece? Quando você coloca a prótese embaixo da glândula, subglandular, você pode colocar próteses grandes que ela vai ficar lá. Só que com o tempo ela vai pesar e ela vai descer, né? E quando a gente coloca a prótese dual plane, eu consigo manter essa prótese mais alta por mais tempo. E muitas pacientes, elas querem próteses grandes, achando que essa prótese grande que vai deixar o colo dela mais alto. Você está entendendo? Nem às vezes é o volume, é o colo mais alto que ela quer. E o que acontece? Quando a gente coloca no dual plane, fazendo o sutiã interno, daquela maneira, usando a alça muscular, né, que foi preconizado pelo Marcelo Ono, pessoa incrível, tá? E você consegue deixar essa prótese mais estável ali no lugar. E você vai ter resultados lindos usando próteses pequenas, né? Pequenas que eu digo não são próteses pequenininhas, não é isso. É porque tem muitos pacientes que querem 400, 300 e tanto para cima. E você consegue resultados muito melhores, né? Usando próteses um pouco menores, tá? Com uma boa base. E vai ter um resultado lindo sem você correr riscos. Porque quanto maior é o tamanho da prótese, mais risco você vai ter. Isso aí é indiscutível, tá?
Uhum. Tem aquela, quanto maior a altura, maior o tom. Como é que é aquela? É, Não, mais ou menos isso. é mais ou menos, eu não lembro como é que é esse ditado popular aí. É mais ou menos isso. É, perguntaram, falaram aqui, fiz cirurgia dos seios com o doutor em Minas Gerais e estou amando cada dia mais. Não vejo a hora de ver o meu resultado final. Foi a Bruna Peixoto. Ah, Bruna, querida, um beijo para você. A Vanessa perguntou, a gordura retirada da lipoaspiração pode colocar no rosto? Pode sim. A gente faz bastante isso no final da cirurgia, que você está com aquela gordurinha coletada, toda, né, processada, né, que fica bem amarelinha, a gente faz lá a gordurinha no rosto. Malar, né? Pra encher aqui, melhorar aqui, aumentar lábio. É bem legal. Até o queixo dá para fazer com gordura e fica lindo o resultado. Fora que a Hum, gordura ela tem uma propriedade regenerativa, né? Que ela é rica em células-tronco. Então, é bem interessante. Eu tenho amigos que fazem muita reconstrução de mama, aquela pele que foi bem danificada pela radioterapia, sabe? Eles fazem nanofat, né? Que é aquela gordura muito, quase líquida nessa pele e regenera essa pele de uma maneira super bacana, sabe? Então, eles preparam aquela pele para depois poder fazer o segundo tempo, expansão, trocar prótese, que seja. E fica muito boa aquela pele. Então a gordura, ela tem essa propriedade regenerativa, tá? Muito ortopedista está usando gordura, inclusive, dentro de articulações, joelho, principalmente, para regenerar, né? Melhorar aquela articulação. Pacientes, principalmente pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, né? uhum. Obrigada, doutor. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Um tempo atrás, até eu tinha uma seguidora que também era viciada na Kim Kardashian, então todas as lives eu perguntava para ela. Daí agora a Stephanie falou, eu lembrei. Doutor, aquele quadril da Kim seria lipoenxertia ou outros procedimentos? Eu acho que provavelmente, né, deve ser. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Provavelmente a lipoenxertia, né? Eu não acredito que ela teria colocado alguma coisa ali, tipo PMMA, alguma coisa assim. Eu, pelo menos, eu prefiro acreditar que não. Mas deve ser lipoenxertia, sim. Agora, tem mulheres que têm já né, de família, né? Que você vê que a família toda lá são mulheres com quadril largo, né? Eu não sei. Pode ter sido uma lipoenxertia, ou então aquilo é dela mesmo. De repente lipou mais em cima, né? E deu mais efeito ainda do quadril largo. Uhum. Obrigada, doutor. Tem a mama pequena, queria suspender e colocar gordura. Fica um resultado bom? Fica um resultado bom. Agora, se o paciente chega no seu consultório, doutor, eu não quero colocar prótese, eu quero fazer uma mastopexia, subir, injetar gordura, mas eu quero um colo alto, a mama junta, isso não é possível. Fica ótimo, tá? Mas para aquela paciente que quer um colo mais projetado, a mão mais junta, uma consistência mais durinha, não vai conseguir ter esse resultado. Por isso que, viu, Maria, a consulta é importantíssima para você explicar as limitações e você ver se as expectativas dessa paciente são reais quanto ao caso dela, entendeu? Porque você operar uma paciente que tem expectativas irreais, você vai ter problema, entendeu? Então eu prefiro nem operar. Uhum. Doutor, nosso tempo está acabando. Ficaram algumas perguntinhas, daí eu envio para o doutor responder Pode depois. enviar, não tem E problema nenhum, daí vai eu ser um posto prazer. aqui para as meninas, tá bom? Tá Então é ótimo. isso. Queria agradecer ao doutor pela live, as meninas também que participaram. Boa noite a todos. Agradecer ao doutor Alan e ao doutor Fernando Bianco também, né, Um pela prazer. indicação do doutor. Foi um prazer, É Mário. isso. Adorei aqui o bate-papo, viu? Foi bem legal. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, tchauzinho, até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.